deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar aqui os alunos de Direito que se fazem presente nessa casa. E é até importante que eles estejam aqui para poder ouvir o que eu quero dizer. E eu não poderia deixar de dizer nesse 30 de agosto de 2016. Porque ainda que a gente não perceba a dimensão do que está ocorrendo do ponto de vista da história política brasileira, daqui a algum tempo nós vamos nos lembrar dessa data e que nós estávamos aqui, de alguma maneira. Então eu faço questão que o que eu vou dizer conste na ata desta reunião, nos anais da história da Assembleia, que isso conste, porque é algo muito importante. Na mesma linha do que foi dito, eu ontem assisti a defesa da presidenta Dilma. Uma mulher de quase 70 anos, que já, na sua juventude, teve que enfrentar a ditadura, para que hoje tivéssemos a oportunidade de vivermos plenamente, se é que eu posso dizer isso plenamente, uma democracia, de maneira que ela sentasse novamente no banco dos réus, dentro desta democracia que ela ajudou a construir, para ser acusada e novamente julgada. O que é mais triste nisso tudo, que é um julgamento extremamente político, e que chegamos num ponto desse processo do julgamento que nem os seus acusadores escondem mais que se trata de um julgamento político. Eles dizem o seguinte: não, o impeachment de um presidente está previsto na Constituição Federal, e para provar que não está sendo feito de maneira injusta com a presidenta, está presente o chefe dos três poderes. Inclusive, a sessão presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski daria aos seus acusadores a falsa sensação de que o processo é um processo legítimo, como não é. Não do ponto de vista do mérito. O impeachment está previsto na Constituição. Os ritos podem sim ter sido seguidos, como manda a Constituição, mas o mérito, que é a presença do crime cometido pelo chefe do Poder Executivo, não está presente, do ponto de vista do mérito do que está se debatendo. O deputado Rogério fala do relator do processo da presidenta Dilma, que é o senador Anastasia, ex-governador desse estado, que pedalou para cá, pedalou para lá, pedalou para cima, pedalou para baixo. Nós entregamos para os senadores da nossa bancada quase 900 decretos de suplementação orçamentária feito pelo ex-governador Anastasia. E mais do que isso, entregamos também para eles, isso também no Ministério Público, uma peça extremamente nova do ponto de vista da contabilidade da administração pública, um TAG. Vocês já ouviram falar em TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. O governador Anastasia, assinou com o Tribunal de Contas do Estado um TAG, Termo de Ajustamento de Gestão. Neste termo, ele se sente à vontade para descumprir os repasses constitucionais na saúde e na educação. Eu confesso. Então, qual que é a condição que o senador Anastasia tem de ser relator, dar um parecer contrário à presidenta Dilma, sabendo que não há presença do crime, não houve o crime de responsabilidade, e ainda ter no seu currículo estas circunstâncias que nós aqui estamos citando? Eu vou além. Ainda que a própria perícia do Senado tenha dito que alguns decretos não têm a presença do crime. Ainda que a perícia do Ministério Público Federal tenha dito, os seus algozes insistem em dizer que a presidenta Dilma cometeu crime. E ontem ficou muito claro, depois de 14 horas, uma mulher forte de quase 70 anos vai lá para olhar no olho de cada um daqueles que a acusam. No olho de cada um daqueles que a acusam. Tem companheiros, deputado Rogério, no nosso partido, que nos faz ter, às vezes, tristeza pelos atos que eles cometeram. Alguns companheiros fizeram bobagem, sim, e nós não vamos fazer cortina de fumaça aqui. Não vou falar dos outros partidos, que cada um sabe no seu partido o problema que tem e que sabe que não são todos santos. Vou falar do nosso. Tem companheiros que fizeram bobagem. Mas no dia de ontem, ao ver a presidenta Dilma, que é pela segunda vez que o presidente, depois da reabertura da democracia, responde por um processo de impeachment, e no primeiro caso, Fernando Collor de Mello não teve coragem de ir ao Senado se defender, e mais do que isso, renunciou ao mandato para não perder os direitos políticos. A presidenta Dilma, além de não renunciar, sentou lá no banco dos réus, encarou os seus algozes, os seus acusadores, olho no olho de cada um, para fazer a sua defesa. Não renunciou, não suicidou como fez Getúlio Vargas, que também, acusado de maneira indevida à sua época, teve o fim que teve.
Presidenta Dilma me fez ontem ter orgulho de ser companheiro de partido desta mulher. Novamente, não sabemos como que o futuro vai contar essa história, mas nós faremos registro. Eu, ainda considerado um político novo, até os últimos dias da minha vida, vou dizer que vivi e presenciei esse momento. E quando daqui a alguns anos, espero que a presidenta esteja viva, que o Estado brasileiro terá que pedir desculpas pelo que fez, espero que ela ainda esteja viva, que se não for, como diz Eduardo Cardoso, de corpo presente, será para sua filha e para seus descendentes, eu quero ver e dizer que nós já sabíamos que isso ia acontecer. Nós já sabíamos. Então, presidente, eu faço esse desabafo, porque, sinceramente, eu não queria estar vendo o que nós estamos vendo. Não queria estar vivendo o que nós estamos vivendo. Dentro de um regime democrático, um golpe como o golpe que está acontecendo. Se a imprensa brasileira não dá, porque ela tem lado, ela já disse qual que é o seu lado, grandes jornais internacionais o têm feito. The New York Times, BBC de Londres, Al Jazeera, Washington Post, Le Monde, grandes veículos têm denunciado. Até o Sanders, deputado Rogério Correia, que perdeu as primárias com a Hillary Clinton, democrata, senador democrata, anunciou e alertou para o risco do golpe no Brasil. Nós fomos à OEA, Organização dos Estados Americanos, e denunciamos o golpe no Brasil que viola os direitos humanos, e o Brasil é signatário. Entre outras coisas, o documento diz, evidente que o impeachment está previsto, mas tem que ter crime, e não tem crime. Então, que nós sejamos testemunhas. Claro que vamos continuar a luta até o último minuto, ainda que não acredite na reversão, porque, como diz Roberto Requião, não é difícil provar para os deputados que não há crime, difícil é reverter votos que já foram negociados, votos já estão negociados. Lamentavelmente, e percebo naqueles que defendem o golpe, a face clara do constrangimento pelos que estão fazendo. Obrigado, presidente.